Capítulo 1. O Brasil que se esconde nas entrelinhas. O sol já se punha no horizonte quando seu Joaquim acendeu o lampião no terreiro da casa de pau a pique. As sombras dançavam nas paredes, enquanto o cheiro de café fresco impregnava o ar. "Chega mais, meu filho. Senta aqui nesse banquinho", disse ele com um sorriso caloroso, estampado no rosto marcado pelo tempo. Seus olhos, janelas de uma alma rica em experiências, brilhavam com a promessa do que estava por vir. Uma noite de causos e histórias. Você já parou para pensar na riqueza cultural que se esconde nas histórias contadas em voz baixa nas varandas das casas do interior do Brasil? Cada recanto deste país continental abriga narradores anônimos que preservam, através da oralidade, memórias coletivas que dificilmente encontrariam espaço nos livros oficiais de história. Os causos brasileiros são como vasos de barro, moldados por mãos habilidosas, simples na aparência, profundos em significado e eternos em sua capacidade de transportar a essência de um povo. São relatos que mesclam o cotidiano com o fantástico, o trivial com o extraordinário, tecendo uma colcha de retalhos culturais que aquece a alma brasileira. Quando criança, eu mesmo ouvia minha avó Sebastiana contar histórias à luz do lampião. Sua voz melodiosa transformava noites comuns em aventuras inesquecíveis. Antigamente, quando o mundo ainda estava sendo pintado por Deus, começava ela, e nesse instante, todos nós, crianças e adultos, éramos transportados para um universo paralelo onde tudo era possível. Essas narrativas vão muito além do simples entretenimento. São ferramentas de transmissão de valores, crenças e sabedoria popular. São também exercícios de resistência cultural, mantendo vivas tradições que a modernidade, com seu ritmo frenético e suas telas luminosas, tenta silenciar. Nesta jornada que estamos prestes a iniciar juntos, você será convidado a mergulhar nesse Brasil profundo, a sentir o gosto da terra vermelha, a ouvir o canto dos pássaros ao amanhecer e a se emocionar com as histórias de pessoas comuns que, através de suas experiências extraordinárias, tecem a verdadeira alma brasileira. Prepare-se para visitar lugares onde o tempo segue um ritmo diferente, onde olhar nos olhos ainda é um compromisso, onde um bom dia é mais que mera formalidade. Prepare-se para conhecer personagens que poderiam facilmente habitar as páginas de um romance mágico, mas que são tão reais quanto o chão que pisamos. E, acima de tudo, prepare-se para descobrir que por trás de cada caos aparentemente simples, esconde-se um universo de significados, revelando facetas surpreendentes da identidade brasileira. Porque contar histórias no Brasil profundo não é apenas passar o tempo, é um ato de preservação cultural, de resistência e de pura poesia cotidiana. Então aproxime-se da fogueira imaginária que acabo de acender. Acomode-se. Pegue sua xícara de café ou seu copo de água fresca e permita-se viajar pelos caminhos de terra que levam ao coração do Brasil. As histórias estão apenas esperando para serem contadas e os personagens ansiosos para ganharem vida através das palavras. Capítulo 2. Vozes da Terra. Os contadores de histórias. Nas pequenas cidades do interior, os contadores de histórias são figuras tão essenciais quanto o farmacêutico, o padre ou o prefeito. São guardiões da memória coletiva, artistas da palavra falada, mestres na arte de transformar o cotidiano em poesia. Seu Antônio de Cordisburgo, Minas Gerais, é um desses personagens. Com seus 92 anos, mãos calejadas e um chapéu inseparável, ele mantém viva a tradição dos causos gerais, como ele mesmo diz, pronunciando o gerais com aquele sotaque característico que derruba o L final. O contador de histórias precisa ter 3 coisas, me explicou ele certa vez, enquanto partilhávamos uma tarde morna sob a sombra generosa de uma mangueira.
Primeiro, uma boa memória. Segundo, o dom da palavra. E terceiro, algo que poucos têm hoje em dia: tempo para sentar e conversar. Você pode notar como a modernidade tem acelerado nosso ritmo, deixando pouco espaço para essas trocas que antes eram fundamentais nas comunidades? A arte da conversa despretensiosa, aquela que flui naturalmente como um riacho entre pedras, tem sido substituída por interações rápidas, mensagens curtas e conteúdos fugidios. Contudo, nos rincões do Brasil, ainda resistem aqueles que dominam a arte da narrativa oral. Pessoas como Dona Francisca, do sertão da Bahia, que nunca aprendeu a ler e escrever, mas carrega na memória centenas de histórias, provérbios e cantigas. A história contada é viva, diz ela, ajeitando o lenço colorido que sempre traz amarrado na cabeça. Cada vez que conto, ela muda um pouquinho, porque eu mudo. Quem escuta, muda. O mundo muda. Mas a verdade dela, essa permanece. Quando você ouve um contador tradicional brasileiro, percebe imediatamente algumas características distintivas: o uso das pausas dramáticas, as mudanças sutis de entonação, os gestos que complementam palavras, as expressões faciais que antecipam reviravoltas na narrativa. É uma performance completa, uma experiência multissensorial. Há também os causos de pescador, aquelas histórias onde o peixe cresce um pouco mais a cada vez que é mencionado. No Pantanal mato-grossense, seu Juvenal é famoso por suas narrativas sobre encontros com jacarés gigantes e peixes misteriosos. Uma vez, contou ele para uma roda atenta de ouvintes à beira do rio Paraguai, fisguei um pintado tão grande que, quando puxei ele para a canoa, o nível do rio baixou 1 palmo. Todos riram, sabendo que a graça do causo não estava na veracidade, mas na habilidade do contador em criar imagens vívidas e surpreendentes. Nas comunidades quilombolas do Maranhão, os griots, como são chamados os contadores de histórias de origem africana, perpetuam narrativas ancestrais que sobreviveram à travessia do Atlântico e aos horrores da escravidão. São histórias de resistência, força e esperança, contadas com uma dignidade impressionante. Nossos antepassados não tinham nada além das histórias, explica mestre Ambrósio, griot respeitado na região do Itapecuru. Tudo foi tirado deles: a terra, a família, a liberdade. Mas as histórias, essas, eles guardaram aqui, diz, apontando para a cabeça e o coração. E é nossa responsabilidade não deixar que se percam. Se você tiver a oportunidade de visitar uma dessas comunidades, prepare-se para uma experiência transformadora. Sente-se em círculo, como manda a tradição, e entregue-se ao fluxo narrativo. Deixe as imagens se formarem em sua mente, sinta os cheiros descritos, ouça os sons evocados pelas palavras. Permita-se viver por alguns momentos, em um tempo onde a pressa não tinha lugar e onde contar e ouvir histórias era uma forma de comunhão. Lembre-se sempre, ao escutar atentamente um contador de histórias tradicional, você não está apenas se entretendo, está participando de um ritual de preservação cultural. Está ajudando a manter acesa uma chama que ilumina nosso entendimento sobre quem somos como povo. Capítulo 3. Entre o real e o fantástico. As criaturas dos causos brasileiros. O crepúsculo desce lentamente sobre o sertão nordestino. As sombras se alongam, transformando arbustos em figuras misteriosas. É nessa hora, quando o dia e a noite se encontram brevemente, que as fronteiras entre o mundo visível e o invisível parecem mais tênues. É também a hora perfeita para os causos sobre as criaturas fantásticas que povoam o imaginário brasileiro. Você já ouviu falar no Corpo Seco? Dizem que ele foi um homem tão perverso em vida que, após sua morte, foi rejeitado tanto pelo céu quanto pelo inferno. Até a terra se recusou a consumi-lo. Condenado a vagar eternamente,
tornou-se uma múmia ambulante que ataca viajantes solitários nas estradas desertas. Meu tio Zé jurava de pés juntos que encontrou o corpo seco uma noite, conta Severino, pequeno agricultor da zona rural de Caruaru, Pernambuco. Voltava da feira quando viu uma figura estranha no meio da estrada. Pensou que fosse algum bêbado precisando de ajuda, mas quando chegou perto... Ave Maria! Era uma coisa seca, com pele igual a couro velho e olhos que brilhavam como brasa. O fascínio por essas criaturas fantásticas revela muito sobre nossa relação com o desconhecido e com a natureza. São personificações dos mistérios que nos cercam, especialmente em regiões onde a paisagem imponente, sejam as densas florestas amazônicas ou as vastidões áridas do sertão, parece abrigar segredos insondáveis. Na região amazônica, a figura do Curupira é onipresente nas narrativas locais. Protetor da floresta, com seus pés virados para trás para confundir caçadores, o Curupira é descrito como um ser pequeno de cabelos vermelhos flamejantes e dentes verdes. Certa vez, acompanhei um grupo de pesquisadores em uma expedição pelo interior do Amazonas. Nosso guia, um homem de meia idade chamado Raimundo, recusava-se a entrar em certas áreas da floresta sem antes pedir licença em voz alta. É para o Curupira saber que não viemos fazer mal, explicou ele com seriedade absoluta. Quando perguntei se realmente acreditava na criatura, ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e compaixão. Não é questão de acreditar. Moça, é questão de respeitar. Muita gente entrou nessa mata sem respeito e nunca mais saiu. Esses causos fantásticos têm uma função social importante. Estabelecem códigos de conduta, principalmente em relação ao meio ambiente. A iara, sereia dos rios amazônicos, castiga os pescadores gananciosos. O saci-pererê provoca pequenos transtornos domésticos, como o leite que ferve e derrama ou objetos que simplesmente desaparecem. Mas também pode causar tempestades e redemoinhos para aqueles que maltratam a natureza. Minha avó me ensinou desde pequena a deixar um pratinho de farinha para o saci, confidencia Maria das Dores, artesã do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Quando a gente respeita ele, ele protege a casa e as crianças. No Pantanal, região de beleza exuberante e biodiversidade impressionante, causos sobre o minhocão são frequentes. Descrito como uma serpente gigantesca que vive nas profundezas dos rios e lagos, dizem que causa redemoinhos capazes de engolir embarcações inteiras. Vi com esses olhos que a terra há de comer, afirma categoricamente seu divino, pescador experiente do rio Paraguai. A água começou a borbulhar, depois formou um redemoinho e, de repente, pluft! A canoa do compadre Tonho foi sugada. Só achamos pedaços dela 2 dias depois, a quase 5 léguas de distância. É interessante observar como essas narrativas sobre criaturas fantásticas frequentemente se adaptam às mudanças sociais. Na periferia de grandes cidades, por exemplo, surgem variações urbanas de lendas tradicionais. O homem do saco, que antigamente levava crianças desobedientes, agora é associado a riscos mais contemporâneos. Você pode notar como esses causos funcionam como um sistema educativo informal? Por trás do elemento fantástico, há sempre uma lição sobre os perigos do mundo, sobre respeito às tradições ou sobre a importância de valores comunitários. Ao ouvir essas histórias com atenção, percebemos que as criaturas fantásticas dos causos brasileiros não são meras superstições ou invenções para assustar crianças. São personagens complexos que habitam um rico universo simbólico, conectando as pessoas com suas raízes culturais e com o ambiente natural à sua volta. E assim, entre o crepitar da fogueira e o canto noturno dos grilos, essas narrativas continuam vivas, passando de geração em geração, lembrando-nos que o mundo ainda guarda mistérios que escapam à nossa compreensão racional. Capítulo 4.
A geografia encantada. Lugares mágicos nos causos brasileiros. O Brasil é um país de dimensões continentais, onde cada região possui sua própria geografia fantástica. Os causos não apenas povoam o imaginário coletivo com criaturas misteriosas, mas também criam uma cartografia alternativa, repleta de lugares encantados que existem na interseção entre o real e o imaginário. Na Amazônia, fala-se da cidade encantada de Aruã, um lugar submerso onde habitam os encantados, seres que não são nem vivos nem mortos, mas que existem em outro plano de realidade. Dizem os ribeirinhos que em noites especiais é possível ver as luzes da cidade brilhando nas profundezas dos rios e ouvir o som distante de sinos e música. Meu avô era pescador e jurava que uma vez foi atraído por uma luz estranha no meio do rio, conta Dona Raimunda, moradora de uma comunidade próxima a Santarém, no Pará. Quando se aproximou, viu torres douradas e ruas pavimentadas com pedras preciosas. Ouviu vozes chamando por ele, mas lembrou dos conselhos de sua mãe e remou na direção oposta o mais rápido que pôde. Quem entra na cidade encantada, nunca, mas volta para contar. Você consegue imaginar o poder dessas narrativas na formação da identidade cultural de uma comunidade? Esses lugares mágicos não são apenas cenários para histórias fantásticas. São símbolos poderosos que ajudam as pessoas a dar sentido ao mundo à sua volta. No sertão nordestino, há causos sobre lagoas encantadas que aparecem e desaparecem misteriosamente. Em períodos de seca extrema, quando o desespero começa a tomar conta das comunidades, surgem relatos de viajantes que, perdidos na Caatinga, encontraram oásis verdejantes com águas cristalinas, fartura de frutas e sombras acolhedoras. Quando tentam retornar com seus familiares, jamais conseguem encontrar o caminho novamente. Seu Manuel, agricultor do interior da Paraíba, partilhou comigo uma dessas experiências. Foi no Grande Seco de 68. Já fazia 8 meses sem uma gota d'água. Os animais morrendo, as plantas secando. Era uma tristeza só. Saí bem cedo para procurar alguma raiz que ainda tivesse um pouco de umidade. Caminhei até perder a noção do tempo. De repente senti um cheiro de água no ar. Segui o cheiro e dei numa lagoa linda, cercada de árvores verdes e flores. Bebi, me banhei, descansei. Quando o sol começou a baixar, marquei bem o caminho e voltei para casa buscar minha família. No dia seguinte, por mais que procurasse, não encontrei mais aquele lugar. Esses relatos sobre lugares que aparecem e desaparecem podem ser interpretados como manifestações do desejo e da esperança em contextos de privação extrema. Mas, para os que vivem essas narrativas, são experiências reais e significativas que ajudam a manter viva a esperança em tempos difíceis. Na região do Pantanal, há causos sobre ilhas flutuantes que abrigam comunidades inteiras de pessoas que desapareceram em naufrágios ou se perderam durante grandes enchentes. Essas ilhas supostamente navegam pelos rios e lagos, aparecendo brevemente para depois desaparecerem na névoa. Meu pai viu uma dessas ilhas quando jovem, relatou José Carlos, barqueiro do Rio Paraguai. Estava pescando sozinho quando uma neblina estranha baixou sobre o rio. Quando clareou, havia uma ilha pequena bem à sua frente, com casas simples e pessoas trabalhando. Ele remou até lá, curioso, mas quanto mais se aproximava, mais a ilha parecia se afastar. Então, ouviu vozes o chamando pelo nome, inclusive a voz de seu irmão que havia se afogado anos antes. Ficou com medo e voltou. 3 dias depois, encontraram sua canoa vazia. Em Minas Gerais, região de montanhas imponentes e vales misteriosos, abundam histórias sobre cavernas que levam a mundos subterrâneos. Algumas dessas narrativas se inspiram em fatos históricos como os quilombos, comunidades formadas
por escravizados fugitivos que se escondiam em locais de difícil acesso. Existe uma passagem secreta na Serra do Cipó que leva a uma cidade inteira embaixo da montanha, contou-me entusiasticamente um guia turístico local. Dizem que foi construída por escravos fugidos que encontraram ouro e viveram livres por gerações. Alguns moradores mais antigos juram que, em noites de lua cheia, é possível ouvir o som de tambores e cantos vindo do interior da terra. Essas geografias encantadas nos convidam a olhar para a paisagem brasileira com outros olhos. Cada montanha, rio ou floresta pode abrigar segredos insondáveis. Pode ser portal para outras dimensões da existência. E você, já parou para pensar nos lugares mágicos que povoam suas próprias narrativas pessoais? Aquele recanto especial na casa da avó, o caminho sombreado que levava à escola, a árvore sob a qual você contou seus primeiros segredos. Todos esses espaços também são encantados à sua maneira, transformados pelo poder da memória e do afeto. Os causos sobre lugares mágicos nos lembram que o espaço nunca é apenas físico, é sempre impregnado de significados culturais, memórias coletivas e possibilidades imaginativas. E que, por mais que o mundo pareça totalmente mapeado e explicado pela ciência moderna, ainda existem recantos onde o mistério persiste, convidando-nos a manter viva nossa capacidade de maravilhamento. Capítulo 5. O sobrenatural no cotidiano. Presságios, sonhos e visões. Na madrugada silenciosa, Dona Clotilde acordou sobressaltada. O sonho havia sido tão vívido que ela ainda podia sentir o aperto no peito. Viu claramente seu filho, que morava na capital, caminhando por uma estrada desconhecida sob uma chuva torrencial. Sem pensar duas vezes, levantou-se e foi até o orelhão da praça. Ligou para o filho, acordando-o, e implorou que não viajasse naquele dia. Horas depois, soube-se que um deslizamento de terra havia bloqueado exatamente a estrada que ele planejava percorrer. No interior do Brasil, histórias como essa são corriqueiras. A sensibilidade para presságios, sonhos premonitórios e visões não é vista como superstição, mas como uma forma legítima de conhecimento e conexão com dimensões menos evidentes da realidade. Minha mãe sempre dizia que sonhar com água barrenta é sinal de problema chegando, conta Josefa, artesã do Vale do Jequitinhonha. E nunca falhou. Toda vez que sonhei com enchente ou água suja, no dia seguinte vinha notícia ruim. Agora, sonhar com água limpa e cristalina é promessa de coisa boa. Você já teve alguma experiência semelhante? Aquela intuição inexplicável que depois se confirmou. Aquele sonho que parecia conter uma mensagem importante. Aquela sensação de déjà vu tão forte que fez seu corpo arrepiar. Nos grandes centros urbanos, tendemos a descartar essas experiências como coincidências ou falhas em nossa percepção racional da realidade. Mas nas comunidades tradicionais brasileiras, elas são valorizadas como formas importantes de orientação para a vida cotidiana. Os sinais podem vir de diversas fontes. O comportamento incomum de animais, por exemplo, é amplamente interpretado como presságio. Quando o sapo canta fora d'época, é sinal de que vai chover forte, explica seu Juvenal, agricultor do interior de Alagoas. E quando o cachorro uiva para o nada, olhando fixamente para um ponto vazio, é porque está vendo uma alma que a gente não pode ver. Essas observações, longe de serem meras superstições, muitas vezes revelam um conhecimento profundo dos ciclos naturais e uma atenção aguçada para pequenas mudanças no ambiente. O sapo, que canta fora d'época, provavelmente está respondendo e alterações sutis na pressão atmosférica que antecedem tempestades.
O comportamento incomum de animais domésticos pode indicar desde tremores imperceptíveis para humanos até a presença de infrassons que escapam à nossa audição. Os presságios também aparecem em eventos aparentemente triviais do cotidiano. Derramar sal, quebrar um espelho, uma vela que apaga sozinha, o relógio que para subitamente. Todos esses acontecimentos podem carregar mensagens que ultrapassam sua aparente casualidade. Minha avó ficava de olho na chama das velas, recorda Maria do Carmo, moradora de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Se a chama ficava muito agitada, ela dizia que tinha gente falando da família pelas costas. Se a chama ficava bem alta e forte quando acendia uma vela para um santo, era sinal de que o pedido seria atendido. O fascínio pelos sonhos e sua interpretação é particularmente forte nas narrativas populares brasileiras. Cada comunidade desenvolveu seu próprio dicionário onírico, com significados específicos para elementos recorrentes. Sonhar com dente caindo é certeza de morte na família, afirma categórico seu Antônio, da zona rural de Goiás. Já sonhar com criança pequena ou ovo é anúncio de gravidez chegando. E sonhar com cobra... sonhar com cobra é presságio de traição ou inveja. As visões, experiências visuais extraordinárias que ocorrem em estado de vigília, também ocupam lugar de destaque nos causos brasileiros. Aparições de entes queridos falecidos, santos protetores ou seres misteriosos são relatadas com frequência e naturalidade. Estava sozinha na roça, colhendo mandioca, quando vi meu pai parado me olhando de longe, narra Dona Sebastiana, de uma comunidade quilombola do Maranhão. Ele tinha morrido fazia 3 meses. Não senti medo nenhum, só uma paz muito grande. Ele sorriu, apontou para um pé de mandioca específico e desapareceu. Quando fui ver, embaixo daquele pé estavam as melhores raízes da colheita. Nesses relatos, o sobrenatural não é algo distante ou excepcional. É parte integrante da vida cotidiana, uma dimensão adicional da experiência humana que fornece orientação, conforto e sentido. As fronteiras entre o visível e o invisível, o material e o espiritual, são muito mais porosas do que nosso pensamento racionalista contemporâneo costuma admitir. A gente não precisa entender tudo, filosofa Dona Conceição, benzedeira respeitada no interior da Bahia. Tem coisa que não é para entender, é para sentir. O mundo é muito maior do que aquilo que a gente enxerga com esses olhos da carne. Essa atitude de abertura para dimensões menos evidentes da realidade não significa necessariamente ingenuidade ou falta de pensamento crítico. Pelo contrário, revela uma sofisticada compreensão da complexidade do mundo e um reconhecimento humilde dos limites do conhecimento humano. Talvez tenhamos algo importante a aprender com essa sabedoria ancestral que não descarta experiências apenas por não se enquadrarem em nossas categorias racionais pré-estabelecidas. Talvez, como sugerem tantos causos sobre presságios, sonhos e visões, a realidade seja mesmo mais rica, mais misteriosa e mais interconectada do que nossa percepção cotidiana nos permite reconhecer. Capítulo 6. Causos de cura, benzedeiras, raizeiros e medicina popular. O sol ainda não havia nascido quando Dona Divina acendeu seu pequeno altar. Velas brancas, imagens de santos, ervas aromáticas cuidadosamente selecionadas e um copo d'água cristalina compunham o cenário para seu ritual matinal. Com 87 anos, essa benzedeira do interior goiano carrega em suas mãos enrugadas um conhecimento ancestral de cura que resistiu bravamente à passagem do tempo. Aprendi com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, e assim vai longe, explica ela, enquanto prepara um ramo de arruda para mais um dia de atendimentos. O dom vem de Deus, mas o conhecimento vem dos antigos. É uma responsabilidade grande.
As histórias de cura protagonizadas por benzedeiras, raizeiros e curandeiros populares formam um capítulo especial nos causos do interior brasileiro. São narrativas que mesclam fé, conhecimento empírico sobre plantas medicinais e uma compreensão holística do ser humano que não separa corpo, mente e espírito. Você já ouviu falar do quebranto ou do mal-olhado? São condições que a medicina convencional não reconhece, mas que nas comunidades tradicionais são tratadas com absoluta seriedade. Sintomas como fraqueza inexplicável, bocejos constantes, olhos lacrimejantes e mal-estar generalizado são associados a energias negativas transferidas, intencionalmente ou não, através do olhar ou do pensamento. Um dia trouxeram aqui uma criança que não comia, não dormia, só chorava, relata a Dona Divina. A mãe já tinha levado no médico da cidade, feito todos os exames e nada. Bastou uma benzedura com ramo de arruda e água benta, e no mesmo dia a criança já estava brincando e comendo normalmente. Os causos de cura também envolvem os raizeiros, conhecedores profundos das propriedades medicinais da flora brasileira. Em feiras livres do interior, é comum encontrá-los com seus tabuleiros repletos de raízes, cascas, folhas e sementes, cada uma com uma indicação específica. Seu Joaquim, raizeiro tradicional do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, me mostrou certa vez sua coleção impressionante de plantas medicinais. Essa aqui é a quina-quina, soberana contra febres. Essa outra é a carobinha, que limpa o sangue melhor que qualquer remédio de farmácia. E essa é a famosa ipecacuanha, que resolve problemas do pulmão. Para cada planta, ele tinha não apenas indicações de uso, mas também histórias de curas impressionantes. Uma vez chegou aqui um homem com uma ferida na perna que não sarava de jeito nenhum. Tinha gasto uma fortuna com médicos e pomadas, e nada. Indiquei um tratamento com casca de angico e folha de aroeira, em forma de banho e chá. Em 2 semanas, a ferida estava completamente fechada. É importante ressaltar que, longe de opor-se à medicina moderna, muitos desses curandeiros populares incorporam elementos da ciência convencional em suas práticas, criando sínteses culturais fascinantes. Eu sempre digo para as pessoas não deixarem de ir ao médico, enfatiza Dona Divina. Minha benzedura complementa o trabalho deles. Às vezes, a doença não é só do corpo, sabe? Tem coisa que o remédio da farmácia não alcança. Os partos tradicionais, conduzidos por parteiras experientes, geram alguns dos causos mais emocionantes da medicina popular brasileira. Em regiões remotas, onde hospitais são distantes e de difícil acesso, essas mulheres continuam sendo figuras essenciais. Dona Josefa, parteira de uma comunidade ribeirinha do Amazonas, compartilhou comigo histórias impressionantes de sua longa carreira. Uma vez fui chamada para atender uma jovem que estava em trabalho de parto havia 2 dias. Quando cheguei, vi logo que a criança estava em posição errada, com massagens no ventre da mãe e usando folhas de algodoeiro para estimular as contrações, consegui virar o bebê. Nasceu um menino forte, que hoje já é pai de família. As técnicas utilizadas por essas parteiras são resultado de séculos de observação e experimentação, passadas oralmente de geração para geração. Muitas delas conhecem manobras obstetrícias complexas que aprenderam sem nunca terem frequentado uma escola formal de medicina. Causos sobre espinhela caída, uma condição caracterizada por dores no peito, falta de ar e desânimo, são particularmente comuns no interior. Acredita-se que seja causada por esforço físico excessivo ou traumatismo, afetando um ponto específico entre o peito e o abdômen. Meu pai sofria muito com espinhela caída, conta João, pequeno agricultor do interior do Ceará. Vivia cansado, sem fôlego para trabalhar. Médico nenhum resolvia.
Foi um velho curador que morava na serra que ensinou o tratamento. Uma reza específica, massagem com azeite de mamona e uma faixa apertada ao redor do tronco. Em 3 dias, meu pai estava novo em folha. Essa sabedoria popular de cura, embora muitas vezes marginalizada pelo conhecimento científico hegemônico, representa um patrimônio cultural inestimável. Muitas plantas utilizadas tradicionalmente por curandeiros brasileiros já tiveram suas propriedades medicinais comprovadas em laboratório, e algumas originaram medicamentos importantes. A casca da quina, que usamos há gerações para combater febres, deu origem ao quinino, primeiro remédio eficaz contra a malária, explica orgulhosamente seu Joaquim. E quantos outros segredos ainda guardamos que a ciência nem começou a estudar direito? Os causos de cura nos lembram que o conhecimento não está apenas nos livros ou nas universidades. Ele também reside nas mãos calejadas de uma benzedeira que, com gestos precisos e palavras murmuradas, traz alívio e esperança. Está na memória prodigiosa do raizeiro que identifica centenas de plantas pelos seus mínimos detalhes. Está na intuição aguçada da parteira que sabe, pelo toque, a posição exata de um bebê no ventre materno. Você pode contribuir para a preservação desse conhecimento ancestral simplesmente ouvindo com respeito esses causos de cura, reconhecendo seu valor cultural e histórico. Pequenas ações, como registrar receitas tradicionais de remédios caseiros ou documentar as histórias dos curandeiros populares de sua região, podem fazer grande diferença na preservação desse patrimônio imaterial brasileiro. E quem sabe, em um momento de necessidade, você mesmo não se beneficiará dessa sabedoria popular, descobrindo que há mais caminhos para a cura do que aqueles oferecidos pela medicina convencional. Como diz o ditado popular, Deus cura, o médico trata e a natureza fornece os remédios. Capítulo 7. Causos de fé, milagres, promessas e devoções populares. A pequena capela no alto do morro mal comportava os fiéis que se aglomeravam para a festa anual de São Sebastião. Entre velas acesas, fitas coloridas e o aroma doce do incenso, histórias circulavam tão abundantes quanto as oferendas no altar. Histórias de milagres, intercessões divinas e promessas cumpridas, causos de fé que revelam uma dimensão profunda da espiritualidade brasileira. Foi São Sebastião que salvou meu filho, declarava emocionada Dona Teresa, segurando firmemente uma pequena escultura em madeira representando o santo. Ele estava com uma febre que nenhum médico conseguia baixar. Prometi que, se ele sarasse, eu viria todos os anos a pé desde minha cidade, carregando essa imagem. São 20 quilômetros de caminhada, mas é pouco perto da graça recebida. No Brasil interior, a religiosidade popular manifesta-se de maneiras profundamente criativas e sincréticas, mesclando elementos do catolicismo oficial com tradições indígenas, africanas e outras influências culturais. Os causos de fé são uma expressão oral dessa religiosidade vivida intensamente no cotidiano. Você já observou como algumas devoções populares estão intimamente ligadas aos desafios específicos de cada região? No sertão nordestino, por exemplo, São José é fervorosamente invocado para trazer chuvas. Na Amazônia, São Pedro é o protetor dos pescadores contra os perigos dos rios caudalosos. Essas relações revelam como a espiritualidade se adapta criativamente às necessidades concretas das comunidades. Estava pescando sozinho quando veio aquela tempestade terrível, narra seu Raimundo, pescador do rio Amazonas. O banzeiro, agitação das águas, foi tão forte que virou minha canoa. Não sei nadar direito e já estava me afogando quando gritei por São Pedro. Na mesma hora senti uma força me empurrando para cima e consegui agarrar um pedaço de tronco que passava. Me salvei por milagre.
As romarias e peregrinações geram inúmeros causos impressionantes. Anualmente, milhares de brasileiros percorrem longas distâncias a pé, de joelhos, ou mesmo carregando pesadas cruzes para cumprir promessas ou buscar bênçãos em santuários como Juazeiro do Norte, CE, Bom Jesus da Lapa, BA ou Aparecida, SP. Andei 120 quilômetros com uma pedra de 15 quilos na cabeça. Conta orgulhosamente seu Geraldo, devoto do Padre Cícero. Prometi quando minha neta nasceu com problema no coração e precisou de cirurgia. Os médicos diziam que era arriscado, mas o Padim Cício intercedeu e hoje ela está aí, saudável e forte. Os ex-votos, oferendas que representam a graça alcançada, constituem um capítulo fascinante nos causos de fé. Pernas, braços e outras partes do corpo esculpidas em madeira, miniaturas de casas, barcos ou animais, fotografias, muletas abandonadas e até mesmo mechas de cabelo. Cada objeto tem uma história comovente por trás. Essa muleta aqui é do meu pai, explica Dona Conceição, apontando para um ex-voto pendurado na parede da Sala dos Milagres do Santuário de Bom Jesus da Lapa. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria depois do acidente, mas ele fez promessa e 3 meses depois levantou-se da cama e veio caminhando até aqui para agradecer. Deixou a muleta como testemunho. Nas comunidades tradicionais, os causos sobre aparições de santos ou da Virgem Maria são particularmente venerados. Locais onde supostamente ocorreram esses eventos frequentemente se transformam em centros de peregrinação informal, mesmo sem reconhecimento oficial da igreja. Nossa Senhora apareceu bem ali, naquela árvore, indica respeitosamente Sebastião, morador de um pequeno povoado no interior de Goiás. Era uma jovem muito bela, vestida de azul, que irradiava uma luz que não machucava os olhos. Falou com Dona Ritinha, que estava colhendo lenha, e pediu que construíssemos uma capela neste lugar. Desde então, muitas graças têm acontecido. Aqui, festas de santos padroeiros são momentos privilegiados para a circulação dos causos de fé. Entre procissões, novenas e festividades, as pessoas compartilham experiências espirituais significativas, reforçando laços comunitários e transmitindo tradições para as novas gerações. Na festa de São Benedito é assim, explica mestre Antônio, líder de um grupo de Congo em uma comunidade do Espírito Santo. Enquanto tocamos e dançamos para o santo, as histórias antigas são lembradas e novas histórias surgem. É como se o tempo parasse e todos os devotos, vivos e falecidos, estivessem juntos celebrando. Sonhos com figuras divinas ou santas também são frequentemente interpretados como comunicações sobrenaturais diretas e geram causos impressionantes. São Francisco me apareceu em sonho e me mostrou onde cavar um poço, relata firmemente seu Joaquim, pequeno agricultor do agreste pernambucano. Todo mundo dizia que não havia água naquele pedaço de terra, mas segui a orientação do santo e encontramos água boa e abundante a apenas 3 metros de profundidade. É importante observar como esses causos de fé frequentemente borram as fronteiras entre as diferentes tradições religiosas brasileiras. Um mesmo evento miraculoso pode ser atribuído simultaneamente a um santo católico e a uma entidade de religiões de matriz africana, refletindo o sincretismo característico da espiritualidade brasileira. Foi Santa Bárbara, que é também Iansã, que afastou aquela tempestade terrível que ia destruir nossa colheita, afirma convicta Dona Maria, agricultora do recôncavo baiano. Vi ela mesma, com seu manto vermelho, abrindo os braços e dividindo as nuvens. Você consegue perceber como esses causos de fé revelam uma espiritualidade profundamente encarnada no cotidiano?
Não se trata de uma religiosidade abstrata ou puramente doutrinária, mas de experiências concretas em que o sagrado irrompe na vida comum, trazendo conforto, orientação e esperança. Ao ouvir atentamente essas narrativas, mesmo aqueles que não compartilham das mesmas crenças, podem apreciar sua beleza poética, sua função social coesiva e sua capacidade de criar sentido em meio às dificuldades da vida. Os causos de fé nos lembram que, para grande parte dos brasileiros, especialmente nas comunidades tradicionais, a realidade é muito mais rica e multidimensional do que nossa visão secularizada do mundo costuma admitir. Capítulo 8. Causos de amor. Romances, paixões e encontros inesperados. Sob o luar prateado que banhava o pequeno vilarejo, Juvenal esperava ansiosamente na janela da casa da família Rodrigues. O coração palpitava enquanto observava as sombras se movendo atrás das cortinas floridas. Após 3 semanas trocando bilhetes secretos e olhares furtivos na missa de domingo, finalmente teria seu primeiro encontro com Rosinha, a moça mais bonita da região, cujo pai era conhecido por seu temperamento difícil e sua espingarda sempre carregada. Histórias de amor no interior do Brasil frequentemente carregam essa aura de aventura e desafio. Em comunidades pequenas, onde todos se conhecem e a reputação familiar é extremamente valorizada, os romances muitas vezes precisam superar obstáculos significativos, diferenças sociais, desaprovação familiar, intrigas e fofocas. Meu avô e minha avó se conheceram na festa de São João de 1932, conta emocionada Dona Aparecida, enquanto folheia um antigo álbum de fotografias em sua casa, no interior de Minas Gerais. Ele era filho de um pequeno fazendeiro, ela era filha do farmacêutico da cidade. Dançaram a noite toda ao redor da fogueira e, como diziam os antigos, pegaram fogo um pelo outro. Mas o pai dela não aprovava o namoro, achava que meu avô não tinha futuro. Proibiu os encontros e chegou a trancar minha avó em casa. Você consegue imaginar a intensidade dessa situação? Em uma época sem telefones celulares ou redes sociais, quando uma carta poderia levar semanas para chegar ao destinatário, o amor precisava ser expresso com criatividade e persistência. Meu avô não desistiu, continua Dona Aparecida com os olhos brilhantes. Todas as noites, ele ia até a casa dela e tocava violão embaixo da janela. Compôs várias modas especialmente para minha avó. Depois de 6 meses de serenatas, o pai dela finalmente se comoveu e permitiu o namoro. Casaram-se no ano seguinte e ficaram juntos por 63 anos, até que a morte os separou. Serenatas, bilhetes escondidos em livros de oração, recados transmitidos por crianças, encontros furtivos durante festas comunitárias, os causos de amor do Brasil interior revelam um rico repertório de estratégias românticas que desafiavam convenções sociais rígidas. Os casamentos arranjados, comum em gerações passadas, também geram histórias fascinantes, algumas trágicas, outras surpreendentemente felizes. Meus pais se conheceram no dia do casamento deles, revela seu Sebastião, aposentado de 78 anos, do interior do Maranhão. Foi tudo combinado entre meus avós. Meu pai tinha 24 anos, minha mãe apenas 16. Ela chorou durante toda a cerimônia, estava apavorada, mas com o tempo acabaram se apaixonando profundamente. Meu pai dizia sempre que a maior sorte da vida dele foi aquele casamento arranjado. As disputas amorosas também protagonizam causos memoráveis, alguns dos quais se transformaram em canções, poemas ou folhetos de cordel. Rivalidades entre pretendentes, promessas quebradas e vinganças passionais compõem um vasto repertório narrativo que revela tanto a beleza quanto os perigos do amor. Aqui na nossa cidade, tivemos o famoso caso de Marinalva,
conta animadamente seu Olívio, barbeiro aposentado de uma pequena cidade do interior da Bahia. Era a moça mais cobiçada da região nos anos 60. Tinha 2 pretendentes principais, o filho do prefeito e um vaqueiro conhecido por sua habilidade com o gado. Para acabar com a disputa, ela propôs um desafio. Casaria com aquele que conseguisse domar o touro mais bravo da fazenda do pai dela. O filho do prefeito desistiu na hora, mas o vaqueiro aceitou o desafio. O desenrolar dessa história, segundo seu Olívio, foi surpreendente. No dia marcado, toda a cidade se reuniu para ver. O vaqueiro não só domou o touro, como fez o animal deitar-se mansamente aos pés de Marinalva. Foi uma cena tão bonita que até hoje as pessoas falam sobre isso. Casaram-se 1 mês depois e permanecem juntos até hoje, com 5 filhos e 17 netos. Encontros inesperados, em situações adversas, como enchentes, secas ou outros desastres naturais, frequentemente são o ponto de partida para histórias românticas memoráveis. A solidariedade em momentos difíceis aproxima pessoas que, em circunstâncias normais, talvez nunca tivessem se conhecido. Conheci meu marido durante a Grande Seca de 1958, relata Dona Francisca, sentada na varanda de sua casa simples no sertão pernambucano. Nossa família tinha perdido quase tudo e caminhávamos há dias procurando trabalho em alguma fazenda. Ele era motorista de um caminhão-pipa que distribuía água para as comunidades isoladas. Quando nos viu à beira da estrada, parou e ofereceu água e carona até a cidade mais próxima. Foi amor à primeira vista. 3 meses depois, estávamos casados. Amores impossíveis entre pessoas de classes sociais diferentes, etnias diversas ou religiões conflitantes também são temas recorrentes nos causos românticos do interior brasileiro. Essas narrativas frequentemente funcionam como críticas veladas às desigualdades e preconceitos sociais. Minha tia Josefa se apaixonou pelo filho do coronel, conta Maria das Dores, de uma comunidade quilombola na Bahia. Ela trabalhava como empregada na Casa Grande e ele estudava medicina na capital. Nas férias, se aproximaram e se apaixonaram. Quando o coronel descobriu, expulsou minha tia e ameaçou deserdá-lo. Mas o rapaz renunciou a tudo por ela. Fugiram juntos para São Paulo e construíram uma vida lá. Hoje são médicos respeitados e têm 3 filhos formados. A intervenção divina ou sobrenatural em assuntos do coração também aparece com frequência nos causos românticos. Santos casamenteiros como Santo Antônio são invocados em rituais e promessas para encontrar ou reconquistar um amor. Enterrei uma imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo no quintal e prometi só desenterrá-la quando ele me arrumasse um noivo, confessa rindo Dona Cleusa, hoje com 78 anos. Uma semana depois, conheci meu finado marido na festa da padroeira. Nos casamos 6 meses depois e vivemos 52 anos juntos. A imagem do santo ainda está lá no meu altar, um pouquinho suja de terra, mas no lugar de honra. Os causos de amor do Brasil interior nos lembram que, apesar das transformações sociais e tecnológicas, o amor continua sendo uma força poderosa que move montanhas, desafia convenções e aproxima mundos aparentemente irreconciliáveis. Revelam também a criatividade e a coragem de pessoas comuns que, movidas pelo sentimento mais universal de todos, foram capazes de escrever suas próprias histórias, mesmo quando tudo conspirava contra elas. E você, que causa de amor guarda na memória de sua família? Que histórias românticas ouviu nas noites de lua cheia, sentado na varanda com os mais velhos? São essas narrativas que, passadas de geração em geração, nos lembram de nossa capacidade de amar e ser amados, de sonhar e perseverar, mesmo nos cenários mais improváveis. Capítulo 9. Causos de trabalho e sobrevivência, a dureza e a poesia do cotidiano.
O sol ainda nem havia despontado no horizonte quando seu Manuel já estava de pé. Aos 82 anos, mantinha a rotina de uma vida inteira. Acordar antes da alvorada, tomar um café forte e partir para a roça. Seus passos já não tinham a mesma firmeza de outrora, mas seus olhos ainda guardavam o brilho de quem conhece intimamente a terra e seus segredos. Marvias, comecei a trabalhar com 5 anos de idade, conta ele, sentado à sombra de uma mangueira após uma manhã de trabalho. Meu pai me deu uma enxadinha pequena, feita especialmente para mim, e me ensinou a capinar entre os pés de mandioca. Naquele tempo, não tinha essa história de criança só estudar. Todo mundo tinha que ajudar no sustento da casa. Os causos relacionados ao trabalho e à sobrevivência formam um capítulo essencial nas narrativas do interior brasileiro. São histórias que revelam não apenas a dureza da vida, mas também a engenhosidade, a resistência e até mesmo a poesia encontrada nas tarefas cotidianas. A agricultura familiar, base da economia em muitas regiões do interior, gera inúmeros causos sobre a relação íntima entre o ser humano e a terra. Conhecimentos ancestrais sobre ciclos lunares, comportamento dos animais e padrões climáticos são transmitidos através dessas narrativas. Meu avô sempre dizia que para o feijão crescer forte, tem que ser plantado na lua crescente. Explica Maria José, agricultora do interior de Pernambuco. Uma vez, meu pai resolveu plantar na lua minguante, porque estava com pressa. A plantação nasceu, mas ficou fraquinha, deu pouco fruto. Desde então, nunca mais desobedecemos aos ensinamentos dos antigos sobre as fases da lua. Você já reparou como essas observações empíricas, transmitidas oralmente por gerações, muitas vezes encontram respaldo científico? Estudos modernos confirmam que as fases lunares realmente afetam o desenvolvimento de certas plantas, validando saberes que pareciam mera superstição. Os causos de pescadores são particularmente ricos em detalhes sobre técnicas de sobrevivência e conhecimento do ambiente natural. Teve uma vez que me perdi no meio da lagoa durante uma tempestade, narra seu Joaquim, pescador tradicional do Pantanal mato-grossense. A canoa virou e perdi todos os meus apetrechos. Passei 3 dias numa ilhota, comendo peixes que pegava com as mãos e frutas silvestres. Quando me encontraram, eu já tinha até construído um abrigo com palha e estava fazendo fogo sem fósforo, só com gravetos e técnicas que aprendi com meu pai. A capacidade de se adaptar e improvisar diante de dificuldades extremas é um tema recorrente nessas narrativas de trabalho e sobrevivência. São histórias que revelam um profundo conhecimento prático transmitido através de gerações, que permite extrair sustento de ambientes muitas vezes hostis. Durante a Grande Seca de 1958, sobrevivemos comendo chique-chique, recorda Dona Severina, do sertão paraibano. Meu pai tirava os espinhos com muito cuidado, cortava a planta em pedaços e cozinhava, até ficar mole. Não tinha gosto de nada, mas matava a fome. Também comíamos raízes de umbuzeiro e mocó, pequeno roedor, quando conseguíamos caçar. Profissões tradicionais como tropeiros, barqueiros, carvoeiros e garimpeiros geram alguns dos causos mais fascinantes sobre trabalho no interior brasileiro. São atividades que exigem não apenas força física, mas também coragem e conhecimento especializado. Meu pai foi tropeiro por 30 anos, conta orgulhosamente Antônio Carlos, comerciante do interior de Minas Gerais. Viajava por semanas transportando mercadorias no lombo de burros e mulas entre cidades do interior. Conhecia cada trilha, cada atalho da região. Uma vez, durante uma viagem, encontrou um viajante perdido na mata havia 3 dias. O homem estava quase morto de fome e sede. Meu pai dividiu seus mantimentos, cedeu uma mula e o guiou em segurança até a cidade mais próxima.
Anos depois, descobrimos que aquele homem era um importante político que, por gratidão, ajudou muito nossa família. Os causos sobre certos ofícios artesanais revelam técnicas sofisticadas, desenvolvidas com recursos mínimos. Os ceramistas do Vale do Jequitinhonha, as rendeiras do Nordeste, os artesãos de instrumentos musicais, todos eles protagonizam histórias impressionantes sobre criatividade e perseverança. Aprendi a fazer renda de bilro com 7 anos, relata Dona Conceição, rendeira tradicional do Ceará. No começo, minhas mãos eram pequenas demais para controlar os bilros, pequenas peças de madeira usadas na técnica. Minha mãe fez bilros especiais para mim, menores e mais leves. Passávamos o dia inteiro trabalhando, às vezes à luz de lamparina quando não tinha mais sol. Uma vez, fiz uma toalha tão bonita e elaborada que levou quase 1 ano para ficar pronta. Foi comprada por uma senhora rica da capital que, quando soube minha idade, eu tinha 12 anos, não acreditou que eu tinha feito aquele trabalho sozinha. Precisou vir até nossa casa para me ver trabalhando. A exploração de trabalhadores rurais também aparece em diversos causos, muitas vezes de forma velada ou metafórica. São narrativas que denunciam injustiças e celebram pequenos atos de resistência. Meu avô trabalhou a vida toda na fazenda do Coronel Jeremias, conta José, hoje professor universitário oriundo do interior da Bahia. Ganhava uma miséria e ainda tinha que comprar mantimentos no armazém da própria fazenda por preços absurdos. Um dia, descobriu que o coronel estava marcando na sua conta compras que ele nunca tinha feito. Em vez de confrontar diretamente, o que seria perigoso, meu avô começou a plantar uma pequena horta escondida na mata e a pescar de madrugada no rio da fazenda. Conseguiu economizar o suficiente para comprar um pedacinho de terra e se libertar daquela situação. Sempre dizia que a liberdade se conquista grão por grão, como a formiga que constrói seu formigueiro. Os acidentes de trabalho e as formas criativas de recuperação também são temas frequentes nesses causos. Perdi 3 dedos da mão direita quando jovem, trabalhando com uma máquina de moer cana, relata seu José, hoje com 75 anos. Achei que nunca mais conseguiria trabalhar direito, mas fiz uma adaptação na enxada, amarrando ela de um jeito especial no pulso. Acabei desenvolvendo uma técnica própria que me permitiu continuar na roça. Na verdade, ficou até mais fácil para certos serviços. Os vizinhos começaram a me chamar de Zé Três Dedos, mas com respeito, sabe? Virei exemplo de que não se deve desistir quando a vida fica difícil. Esses causos de trabalho e sobrevivência nos lembram que por trás de cada produto que consumimos, o arroz, o feijão, a farinha, a carne, há histórias humanas de esforço, conhecimento e persistência. São narrativas que nos conectam com nossas raízes agrárias e artesanais, mesmo quando vivemos em grandes centros urbanos, distantes do contato direto com a terra. Também nos mostram que, mesmo nas situações mais adversas, o ser humano é capaz de encontrar não apenas meios práticos de sobrevivência, mas também beleza, significado e até mesmo alegria. Como diz o velho ditado sertanejo, quem não enfeita a vida com um sorriso acaba enterrando a esperança antes da hora. Capítulo 10. Causos de festa, celebrações, folguedos e rituais comunitários. O som dos tambores podia ser ouvido a quilômetros de distância. A praça central do pequeno município fervilhava com barracas coloridas, o aroma irresistível de comidas típicas e o burburinho alegre de centenas de pessoas reunidas. Era dia do padroeiro, momento sagrado no calendário da comunidade, quando o tempo parecia suspender seu curso normal e o cotidiano dava lugar à celebração. Nossa festa de São Benedito existe há mais de 200 anos, explica orgulhosamente.
Mestre Antônio, líder do grupo de congada local, enquanto ajustava cuidadosamente seu elaborado chapéu, ornamentado com fitas coloridas e pequenos espelhos. Começou ainda no tempo da escravidão, quando nossos antepassados receberam permissão para celebrar o Santo Negro uma vez por ano. O que era um dia virou uma semana inteira de festejo. As festas tradicionais brasileiras são verdadeiros tesouros culturais vivos, momentos privilegiados em que comunidades reafirmam suas identidades, renovam laços sociais e celebram sua espiritualidade de forma coletiva. Os causos relacionados a essas celebrações revelam tanto sua importância simbólica quanto as muitas histórias pessoais que se entrelaçam durante esses eventos. Você já participou de alguma festa tradicional do interior? Percebeu como elas parecem existir em uma dimensão temporal própria, onde passado e presente se fundem? As gerações se encontram, avós, pais e filhos compartilham responsabilidades específicas na organização e execução do evento. Na festa do Divino, cada família tem seu papel, conta Dona Sebastiana, de uma comunidade goiana. Minha família, há 7 gerações, é responsável por fazer e decorar as bandeiras vermelhas. Minha bisavó ensinou minha avó, que ensinou minha mãe, que me ensinou, e agora estou ensinando minha neta. A receita da tinta vermelha, feita com urucum e outros ingredientes secretos, é guardada com zelo e passada oralmente. Os causos sobre origens de festas e folguedos frequentemente misturam fatos históricos com elementos fantásticos, criando narrativas fundadoras que explicam e justificam tradições centenárias. O Bumba Meu Boi começou com uma história de amor, explica seu Raimundo, mestre de um grupo maranhense. Pai Francisco, um escravo, roubou a língua do boi favorito do patrão para satisfazer o desejo de sua esposa grávida, Catirina. O boi morreu e Pai Francisco foi preso. Mas os índios conseguiram ressuscitar o boi com seus rituais mágicos e todos foram perdoados. Quando apresentamos o Bumba, estamos recontando essa história ancestral. As festas juninas, celebradas em honra a Santo Antônio, São João e São Pedro, geram alguns dos causos mais coloridos e bem-humorados do interior brasileiro. Casamentos caipiras, disputas de quadrilhas, simpatias amorosas e competições de comidas típicas protagonizam narrativas que mesclam devoção religiosa e pura diversão. No São João de 1978, aconteceu algo que ninguém esquece até hoje. Conta rindo seu Joaquim, morador de uma pequena cidade do interior de Sergipe. Durante o casamento caipira da quadrilha principal, quando o noivo fictício deveria dizer sim, ele disse não e saiu correndo. Todo mundo ficou sem entender nada. Mais tarde, descobrimos que ele tinha visto na plateia a moça por quem era apaixonado de verdade, acompanhada de outro rapaz. Foi um escândalo. No ano seguinte, os dois se casaram de verdade durante a festa junina. O Carnaval do Interior, menos conhecido que as grandes celebrações urbanas do Rio de Janeiro e Salvador, preserva características únicas que remontam a tradições medievais europeias e africanas. Os causos sobre blocos carnavalescos, marchinhas compostas localmente e personagens tradicionais, como o Rei Momo e as Rainhas do Carnaval, compõem um rico acervo narrativo. Nosso bloco Urso Teimoso existe desde 1932. Conta com orgulho Dona Josefa, de uma cidade do interior pernambucano. O nome veio de um causo real. Um urso de circo fugiu e se escondeu na mata próxima à cidade. Passou semanas aparecendo e desaparecendo, assustando moradores, até que finalmente foi capturado. Virou uma lenda local. Nossa fantasia principal é uma pele de urso feita com retalhos de tecido marrom. E nosso hino carnavalesco conta a história desse urso.
festas de colheita e plantio também geram inúmeros causos interessantes, revelando a profunda conexão entre celebrações comunitárias e ciclos agrícolas. A festa da colheita do café no sul de Minas, a festa da uva no Rio Grande do Sul ou a festa da mandioca no Amazonas são exemplos dessa relação. Na festa da colheita do ano passado, aconteceu algo inacreditável, relata Maria Aparecida, de uma comunidade rural mineira. Durante a competição de quem colhe mais café em uma hora, o vencedor foi um senhor de 92 anos que superou competidores jovens e fortes. Quando perguntaram seu segredo, ele disse: "Eu não me apresso, não desperdiço movimentos e converso com cada pé de café antes de colher seus frutos. Eles gostam de atenção e retribuem com alegria." Foi aplaudido de pé e virou uma inspiração para os mais novos. As festas religiosas, muitas vezes acompanhadas de promessas e milagres, também possuem seus causos marcantes. Em algumas comunidades, há relatos de imagens de santos que teriam chorado, velas que não se apagavam mesmo com vento forte, ou romeiros que atravessaram grandes distâncias descalços como forma de pagar promessas. Em 1995, na nossa procissão de Nossa Senhora da Conceição, um fato nos marcou profundamente. Lembra-se o Alfredo, devoto antigo da cidade. O andor da santa estava pesando mais do que o normal e os homens que o carregavam estavam quase desistindo. De repente, uma moça descalça, bem vestida, apareceu e pediu para ajudar. Assim que ela encostou no andor, o peso sumiu e os carregadores continuaram sem dificuldades. Quando a procissão chegou à igreja, a moça simplesmente desapareceu. Até hoje, ninguém sabe quem era, e muitos dizem que foi um milagre da própria santa. Os causos das festas tradicionais do interior do Brasil são mais do que histórias pitorescas. Eles são testemunhos da resistência cultural, da fé e do espírito comunitário que define essas celebrações. Cada festa carrega séculos de vivências, emoções e ensinamentos, passados de geração em geração por meio da oralidade. São narrativas que dão sentido ao presente, conectam as pessoas ao passado e garantem que o futuro preserve essas ricas manifestações. Seja no soar dos tambores da congada, no riso solto das quadrilhas juninas, na devoção silenciosa das procissões ou na energia contagiante do carnaval. Cada celebração tem sua magia própria. E dentro dessa magia, sempre há espaço para um bom causo, pronto para ser contado e recontado nas rodas de conversa, ao redor das fogueiras e nos encontros de família.